Alguém em sã consciência pode achar que o Alexandre não faria alguma coisa? Você conversa com os advogados hoje, eles falam assim, não, olha, pela lei é assim, mas o Alexandre tem decidido assim, assado, assim, aqui ele faz o que quiser. E todo mundo sabe disso. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha... E esse ponto é fundamental porque a gente tem discutido e vai discutir no programa de hoje sanções contra Alexandre de Moraes, sanções contra policiais federais, outros ministros do STF, procurador, etc., pessoas que vão ter a sua vida destruída. Vão ter a sua vida destruída. Mas esse é um passo. E a responsabilização dessas pessoas para reduzir o seu poder e permitir que as instituições brasileiras possam responder de forma adequada. Mas um outro passo é a da garantia das eleições limpas no Brasil. A garantia de que nós tenhamos verdadeiras eleições no país. Ora, eu não vejo como eu faço essa previsão. E acho que as nossas autoridades devem me ouvir, porque algumas das previsões que eu fiz até agora, praticamente todas, se concretizaram. Eu não vejo como os Estados Unidos possam reconhecer eleições no Brasil sem liberdade de expressão, voto auditável e transparente e participação ampla e livre da oposição. Sem esses três pilares, nós temos a enorme probabilidade de termos um governo não reconhecido por parte da comunidade internacional, em especial os Estados Unidos da América. Significa que não é impossível que se tome o poder, que é diferente de ganhar as eleições? Não. Aconteceu exatamente isso na Venezuela. O país está absolutamente liquidado. É esse o caminho que a gente quer para o Brasil? É este o caminho que a gente vai permitir que meia dúzia de pessoas empurrem o Brasil nessa direção? Então não é só lutar pela justiça, sanções, pressões internacionais, etc., para responsabilização e anistia. É para que haja um processo verdadeiramente democrático no Brasil. A posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como o filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava, sim, a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso. É assim que a gente pensa. Mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Em quantos momentos, eu estava lendo uma passagem até do Evangelho de Mateus essa semana, coloquei no X, né? Mas isso é bíblico. Deus avisou a própria família de Jesus Cristo, avisa dos perigos e fala, olha, é hora de você, tantas vezes, né, o motivo bíblico é uma coisa repetida inúmeras vezes, olha, é hora de você sair dali. Deus pode aparecer a você num sonho, mas a providência age para tirar os seus das garras dos tiranos. E eu volto a dizer, essa é a forma como, essa é a nossa visão de mundo.
Essa é a forma como nós vemos as coisas. E eu sei que isso é estranho para vocês da esquerda. Eu sei que isso é estranho para os tiranos, que acham que eles são Deus. Ou que Deus é uma construção do ópio do povo. Nós sempre enxergamos tudo que fazemos debaixo da providência. Que imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende que o meu trabalho nesse momento é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa. Bom, e esse ponto de todos sabem que não se combate uma ditadura de dentro dela é um conselho que o pai do Eduardo deveria ter ouvido, né? O qual eu cheguei a ter um aborrecimento com o presidente Bolsonaro, uma discussão quase que ríspida, quando ele decidiu retornar ao Brasil em abril de 2023, há 2 anos. E eu digo que caso ele não... Você vê, a providência divina agiu, o presidente foi lá, saiu do Brasil no dia 8 de janeiro, né? Na verdade saiu no dia 30, e se tivesse ficado no Brasil, teria sido preso no dia 8 de janeiro, como foram outros, né? O próprio Anderson Torres, que estava viajando, etc. Pessoas que não deveriam ter retornado ao Brasil. E aí o presidente resolve, mal aconselhado, retornar ao Brasil. Não tivesse retornado, todas essas investigações teriam sido atrasadas imensamente, não teriam sofrido as buscas e apreensões e várias das coisas que sofreram, e hoje não estaria nem perto do estado em que se encontra. E poderia ter utilizado o seu nome e a sua influência para combater a ditadura brasileira de fora. Ninguém, como disse o professor Olavo de Carvalho, ninguém combate uma ditadura de dentro. Eu dei na live aqui vários regimes que foram alterados através de pessoas de fora. Desde Simão Bolívar até Ayatollah Khomeini. Isso faz parte. É o processo de modificação, o Lenin, o processo de modificação acontece dessa forma. E que quisera eu que o presidente Bolsonaro tivesse ouvido este mesmo conselho que eu dei ao Eduardo. E aí, presidente, me desculpa, eu digo que o Eduardo eu acho que todo pai deveria ficar orgulhoso disso, mas o Eduardo é uma versão melhorada do Jair. Tem todas as virtudes, ou quase todas as virtudes, e outras. Inclusive essa de ter tomado essa excelente decisão. Excelente decisão de combater a ditadura do Brasil de fora da ditadura. Ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro e pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros, assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Gosch, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? E aí, isso
eu tenho que dizer, vários deputados, vários senadores, autoridades vieram me procurar para que eu intercedesse junto ao Eduardo em favor dele ficar, retornar ao Brasil. Falam, não, eles não chegariam tão longe, eles não fariam isso. Eu falo assim, pô, depois de ouvir esses relatos, vocês realmente acham isso? Não, mas eu falei com fulano e fulano garantiu que o Gonê não vai... Eu tenho um probleminha. O que fulano fez até agora? A verdade é que o Alexandre fez o que quis até agora. E que o Gonê é cúmplice integralmente do Alexandre. Gonê rompeu com a sua fé católica e agora o Deus dele é o Alexandre de Moraes. A ideia de vender a alma ao diabo, né? A gente pensa que é igual um episódio de Chapolin, que o diabo vem, traz um contrato para você e você assina, mas não é. A ideia de vender a alma ao diabo é quando você abre mão das suas convicções e dos seus valores em troca de algo que o maligno, que o malévolo pode te oferecer. E o Paulo Gonê vendeu a alma dele ao diabo, claramente. É absolutamente evidente que o passaporte do Eduardo, que o Paulo Gonê não decidia a respeito do passaporte do Eduardo Bolsonaro por um motivo muito simples, porque ele estava esperando o deputado voltar. E aí, até poderia, naquele momento, dizer, olha, não vemos motivos nesse momento, mas... E os recados vinham pela imprensa. Como é o nome daquele burro da Globo News? Eu esqueço o nome sempre dele. Valdo Cruz. É Valdo Cruz dizendo, olha, neste momento não, mas se o deputado começar a falar muito, a Ozempic, Vaquinha Ozempic, o Vaquinha Mundiaro agora, que é mais avançado, não, se falar muito, os porta-vozes do sistema. Tá claro que o Paulo Gonê estava esperando essa decisão. Então, você vai pensar assim, não, ele não faria isso. Alguém em sã consciência pode achar que o Alexandre não faria alguma coisa? Você conversa com os advogados hoje, eles falam assim, não, olha, pela lei é assim, mas o Alexandre tem decidido assim, assado, assim, aquele faz o que quiser. E todo mundo sabe disso. Direita ou esquerda, sabe que eles nem acreditam nesse negócio de império das leis, o rule of law, Estado democrático de direito. Não acreditam absolutamente nada disso. Então, alguém pode imaginar que a atitude seria diferente?